Bom dia a todos. Senhoras e senhores, bom dia a todos. A seguir, daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a 49ª fase da Operação Lava Jato, denominada Buona Fortuna. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificarem-se e informarem qual veículo de comunicação representam. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades: o delegado de Polícia Federal, Maurício Moscardi Grilo, e o procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa. Passamos a palavra ao delegado Maurício Moscardi. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje temos mais uma deflagração da Operação Lava Jato, a 49ª fase da operação. O alvo central desse caso específico é o ex-ministro Delfim Neto. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Vou delimitar quais os locais. Foram cumpridos 4 deles aqui no Paraná. Foram cumpridos 6 mandados em São Paulo. Na verdade, eram 9 mandados. Depois houve necessidade de fazer a extensão de mais um mandado em razão de informações no momento da deflagração da operação. Então, no total foram 10 mandados cumpridos, 4 no Paraná e 6 deles aqui em São Paulo. O objetivo da operação, nesse caso específico, como o procurador vai tratar especificamente do caso, é a questão de corrupção, novamente, como em outras fases também da Operação Lava Jato, envolvendo o consórcio referente à hidrelétrica de Belo Monte. Pagamento de propina a agentes políticos, pagamento de propina a 2 partidos direcionados, o PT e o PMDB. Novamente, detalhes do caso, daí o próprio doutor Ataíde vai poder passar para os senhores. Envolve, então, a questão do consórcio e o pagamento de propina por ter sido intermediado através do ex-ministro Delfim Neto, a questão do consórcio específico para poder atingir um grupo específico de empresários para conseguir fechar o grupo do consórcio. Nesse momento, então, eu passo para o doutor Ataíde, que poderá entrar mais detalhadamente no caso e explicar as questões e dúvidas dos senhores. Bom dia a todos. A fase de hoje tem embasado em curso de colaboração. A fase de hoje ela apura crimes de corrupção, lavagem e fraude de licitações envolvendo a concessão e a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. As investigações apuraram que, na época do certame do leilão para a concessão da usina hidrelétrica, o governo federal agiu para direcionar a licitação para o consórcio Norte Energia. Esse consórcio Norte Energia foi constituído na 10ª hora e, diante disso, foram reunidas empresas que não teriam capacidade para construir a usina hidrelétrica de Belo Monte. Diante disso, houve uma subcontratação para a construção da usina para o consórcio construtor de Belo Monte. O representado Antônio Delfim Neto foi uma das pessoas que estruturaram, em conjunto com o governo federal, as empresas componentes do consórcio Norte Energia. Diante disso, na fase de construção da usina de Belo Monte, na formação do consórcio construtor, o governo federal, ao convidar empresas para participar desse empreendimento, solicitou, por intermédio de Antônio Palocci, o pagamento de propina para o Partido dos Trabalhadores e para o MDB. E, além disso, em um segundo momento, Antônio Palocci disse a Flávio Barra e Otávio Azevedo de Andrade Gutierrez que 10% da propina destinada ao PT e ao MDB deveria ser direcionada a Antônio Delfim Neto, em virtude da sua ajuda na estruturação do consórcio. Os pagamentos de vantagem devidas direcionados a Antônio Delfim Neto foram efetuados parte em espécie, parte mediante depósito em empresas do seu sobrinho, Luiz Apolônio, e dele próprio, em contratos fictícios. As colaborações premiadas revelaram que os supostos serviços de consultoria jamais teriam sido prestados. E, na verdade, era simplesmente uma tentativa de ocultar e dissimular o direcionamento de vantagens indevidas ao ex-ministro. Bom dia, Kélica Danos, da Gazeta do Povo.
Eu queria saber, vocês detalharam ali rastrearam parte do dinheiro de 4 milhões até agora. Queria saber se todo esse dinheiro foi efetivamente para o Delfim Neto, ou se você já tem um detalhamento de quanto teria ido para o PT e para o MDB. E também o senhor comentou aí sobre as tratativas a respeito do ex-ministro Antônio Palocci, que estaria envolvido aí nessa tratativa de pagamento de propina. Queria saber se existe aí algum auxílio por parte dele nessas investigações. A questão envolvendo o partido MDB, ela se encontra sob investigação no Supremo Tribunal Federal. A questão envolvendo Antônio Palocci foi o porta-voz do governo federal, então deputado federal, para direcionar os pedidos de propina, parte ao PT, direcionados, parte ao PT, parte ao MDB. Num segundo momento, Palocci pediu que 10% do valor de 1% do contrato fosse direcionado a Antônio Delfim Neto, que corresponderia à quantia aproximada de 15 milhões de reais. As investigações até o momento apuraram o recebimento de 4 milhões. Vamos continuar investigando e aprofundando as investigações. Importante lembrar que isso revela efeitos nefastos da corrupção. Além de assolar os cofres públicos, nós percebemos os problemas ambientais e socioambientais da usina Belo Monte. Populações ribeirinhas, indígenas, foram desamparados, as condicionantes socioambientais não foram cumpridas, e hoje a gente vê aí o dinheiro engordando os cofres e os bolsos de políticos. O PT, segundo essa lógica, teria recebido aí cerca de mais de 60 milhões de reais. Se isso, 15 milhões seria só 10%? Ao PT caberia 1% do contrato junto com o PMDB, que foram divididos entre os dois. Isso mesmo. Para cada partido, então, né? Isso. Então, vou continuar. Bom dia, Isabela, da Globo News. Eu gostaria de ter uma informação que eu acho que não vai atrapalhar, já que os mandados já foram cumpridos. Se vocês chegaram a pedir um mandado de prisão do ex-ministro, se o juiz não aceitou, se vocês pediram alguma outra medida e qual teria sido a resposta do juiz em relação a isso? Os pedidos direcionados na fase de hoje foram de mandados de busca e apreensão, tão somente. Por que não o pedido de prisão, como já aconteceu em etapas anteriores? No caso concreto, o Ministério Público não reuniu elementos para cautelaridade da prisão preventiva ou de prisão temporária. Diante disso, o Ministério Público, atento aos ditames da lei, pediu apenas a busca e apreensão. As investigações vão prosseguir. Sim. E, acaso isso venha em algum momento se tornar necessário, os pedidos serão efetuados. Só para ficar claro, e a gente tem na gravação a sua explicação, doutor, quais foram das outras vezes os critérios que vocês pediram as prisões de outras pessoas investigadas e que hoje não foram encontrados? Os critérios são inúmeros eles, mas basicamente os requisitos da prisão preventiva estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, o Ministério Público não vislumbrou a cautelaridade da prisão cautelar. Bom dia, Ana Zimmermann, da RTC. O ex-deputado ex-ministro Delfim Neto já foi ouvido na Polícia Federal em 2016, prestou depoimento, não é? Salvo engano, e falou que recebeu dinheiro da Odebrecht, cerca de 240 mil reais. Ele mentiu daí nesse depoimento, ele teria recebido mais. O que houve em relação a esse depoimento e o que foi levantado pela polícia? As investigações prosseguiram daquela época, então, e acordos de colaboração foram efetuados e se aprofundou e realmente se demonstrou que valores de vantagens devidas direcionados ao PT e ao PMDB foram direcionados a Delfim Neto por meio de contratos fictícios de consultoria em relação à participação dele na estruturação do consórcio Norte Energia na fraude à licitação da usina de Belo Monte. Sim, ele não falou a verdade, ele tentou mascarar os recebimentos da vantagem devida em supostos contratos de consultoria cujos serviços jamais foram prestados, conforme declarado até pelos colaboradores. Bom dia, doutor Rafael, do Valor Econômico. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, assim, Belo Monte custou até uma conta de 2017 38 bilhões. O senhor falou em 1% de propina, então é possível que haja mais propina que tenha sido paga nas obras de Belo Monte que o Ministério Público ainda não sabe? E a segunda pergunta, no próprio release, vocês informam que aqui em Curitiba está sendo investigado desdobramentos disso com relação a PT e seus representantes e a outras empresas do consórcio. Isso quer dizer que todo mundo do PMDB que está sendo investigado aí tem foro privilegiado? São todos membros do governo?
Bom dia, Rafael. Com relação ao MDB, não temos informações a respeito, porque a investigação corre junto ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Com relação a maiores valores de propina, não se descarta essa possibilidade. E um evento interessante que foi apurado na investigação é que as empreiteiras, em determinados momentos, elas tinham interesse em aditivos contratuais na usina de Belo Monte e interromperam os pagamentos de propina como forma de pressionar o governo a celebrar os aditivos. Um dos aditivos foi celebrado em 1 de agosto de 2014, e a partir daí a investigação demonstrou que retomaram os pagamentos das vantagens indevidas. Então é possível, sim, que eventualmente os valores sejam maiores do que o atualmente apurado. Até o momento, na investigação do Delfim Neto, a gente tem um panorama que 15 milhões de reais deveriam ser direcionados ao ex-ministro. A investigação já concretizou o pagamento de 4 milhões de reais aproximadamente. Os partidos são investigações paralelas a essa e não cabe no momento a gente detalhar todas essas questões, ressaltando ainda que o MDB, a investigação corre no Supremo Tribunal Federal e não temos elementos para informar. Oi, Ana Luísa, da Folha. O senhor falou que a investigação foi baseada em acordo de colaboração e leniência. O senhor pode especificar quais foram esses acordos? As investigações foram catalisadas também por acordo de colaboração e leniência, mas vários elementos que corroboraram as medidas de hoje foram gareados em fases anteriores da Lava Jato, inclusive com medidas de busca e apreensão. Dentre os acordos de hoje, que foram importantes para a elucidação e necessidade de aprofundamento da investigação, foram os acordos de Andrade Gutierrez, Camargo Correia e também executivos da Odebrecht. Bom dia, Fabiola, do G1. O senhor delegado disse antes 9 mandados de busca e apreensão e depois a necessidade do cumprimento de mais 10 no total? Exato. Um dos mandados em São Paulo foi necessário fazer um novo pedido, tendo visto que foi descoberto mais um endereço do ex-ministro Delfim Neto. Então, houve uma complementação, onde a equipe também foi a esse outro endereço, tendo êxito em encontrar também o escritório e a residência dele. Rafael, novamente, doutor, 2 perguntas. O senhor falou que Palocci aparece aí como ele era deputado à época, o senhor disse, né? Sim. Ele foi o porta-voz dos pedidos de propina para PT e PMDB? Sim. O Antônio Palocci revelou a Andrade Gutierrez que os pagamentos deveriam ser direcionados aos partidos. Isso está no esboço de delação, da já folclórica delação do Palocci? E outra questão, o empreiteiro aqui do Paraná, J. Malucelli, aparece pela primeira vez como pagadora de vantagens indevidas. O que foi buscado hoje na sede da J. Malucelli? Houve mandado de busca cumprido lá? Qual é a suspeita que pesa exatamente contra essa empreiteira? Em relação à participação de Antônio Palocci, nós vislumbramos isso e concretizamos com elementos de corroboração das empreiteiras Camargo Correia, Andrade Gutierrez, seus executivos e Odebrecht. Não há, em relação à folclórica delação de Palocci, o Ministério Público não se manifesta sobre situações que existem ou não existem, são situações que estão no campo especulativo. A segunda outra pergunta... Doutor J. Malucelli apurou-se que houve um pagamento em 2014 de R$ 183 mil para uma das empresas de consultoria ligadas a Luiz Apolônio, sobrinho de Antônio Delfim Neto, o senhor Luiz Apolônio. A empresa chama-se LS Consultoria Agropecuária. Teve mandados de busca na J. Malucelli e na casa de um dos executivos. Bom dia, Simone, da RIC TV Record. Gostaria de saber exatamente quais foram os endereços que foram cumpridos, mandados aqui em Curitiba, e exatamente qual período que o ex-ministro teria recebido esses valores e se houve algum tipo de bloqueio de bens, valores na conta dele. Com relação ao período, a investigação apurou pagamentos ocorridos entre 2012 e 2015, na órbita de aproximadamente R$ 4 milhões. Com relação aos endereços das medidas do dia de hoje,
os endereços aqui no Paraná foram da JJ Malucelli, realmente. E um dos endereços foi Celso Jacomel, que constatou negativo o endereço da busca, então não houve cumprimento efetivo. Houve pedido, sim, junto ao juízo, que determinou via Bacenjude, salvo engano. Bloqueio na óbita de 15 milhões de reais. O pedido é de propina que poderia ter sido feito. Em relação a Antônio Delfim Neto, o valor da propina esperado em relação a isso. Não. É possível a gente saber quem dentro desses partidos, aqui, o PMDB, você falou que é investigação do Supremo, mas do Partido dos Trabalhadores, é possível saber quem teria operado esse dinheiro, além do Antônio Palocci, e para onde foi todo esse valor, esses 45% do 1%? As investigações relacionadas aos partidos políticos correm em autos apartados e ainda são sigilosos. O PT também, então. O PT também. Perfeito. Dois mandados de São Paulo, do estado de São Paulo, um foi cumprido na cidade de Guarujá, outro na cidade de Jundiaí, e 4 na capital paulistana. E aqui no Paraná foram 4 mandados também, 3 nas empresas e endereços de JJ Malucelli e do Executivo, e um deles no Celso Jacomel, também referente à mesma empresa, mas foi negativado. Só uma retificação, o juízo determinou o bloqueio cautelar em relação ao Delfim Neto no importe de aproximadamente 4 milhões e 500 mil reais. É possível detalhar o que foi objeto de busca e apreensão nessas empresas, basicamente, documentos, HDs, se esse material está vindo para ser periciado aqui, na Superintendência em Curitiba? Com relação ao material probatório, segue praticamente o mesmo padrão das outras operações da Polícia Federal, com empresas ligadas a esse consórcio, elementos, agendas e outros HDs, celulares, que possam trazer, eventualmente, prova para consubstanciar o material do Ministério Público e da Polícia. E isso vai ser trazido, sim, para a Polícia Federal, que poderá fazer análise pericial, e também o próprio Ministério Público, suas análises pertinentes. Só para ficar bem claro, dos mandados cumpridos em São Paulo, todos os endereços são relacionados ao Delfim Neto ou pessoas ligadas a ele, e podemos ter os nomes dessas pessoas, e em Curitiba também o nome dos executivos da J. Malucelli que tiveram mandado de busca em casa? Em São Paulo, especificamente, foram sim cumpridos praticamente nos mandados que estão ligados diretamente ao senhor Delfim Neto, e também ao sobrinho dele, Apolônio. Então, são só os focos da busca em São Paulo são essas duas pessoas. Então, há endereço de veraneio, outros endereços necessários do cumprimento de busca, mas são 6 equipes, mas das quais todos são direcionados só a essas duas pessoas, a empresas dessas pessoas e residências dessas pessoas. Luísa, da RPC. Em Curitiba. Em Curitiba, especificamente, foram 3 endereços direcionados à própria empresa JJ Malucelli e um direcionado a Celso Jacomel. Um dos executivos da JJ Malucelli. Celso Jacomel. Luísa, da RPC. Só para a gente deixar bem claro, a J. Malucelli, ela faz parte do consórcio Norte Energia? Ela faz parte do consórcio, sim. Ela tinha uma participação de 0,2%, de 2% do consórcio. Quantas empresas fazem parte desse consórcio? O consórcio construtor ele é formado por 10 empresas, sendo que 50% do consórcio construtor ficou nas mãos das empresas Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Odebrecht. As demais empresas, as outras 7 empresas, elas tinham 50% a outra metade, elas tinham participações e chegavam a 50%. Doutora Taide, é possível dizer de onde saiu o dinheiro para o Delfim Neto e como ele recebeu isso? Como esse dinheiro correu?
desses 4 milhões já apurados? Esse dinheiro é fruto dos crimes de fraude de licitações, de cartel, de corrupção e lavagem de dinheiro. Os dinheiros saíram das empreiteiras e foram para Delfim Neto. Mais uma vez, isso mostra o quão grave é a corrupção e, se olhando para a usina de Belo Monte, os nefastos efeitos socioambientais que ela acarretou, inclusive com o desamparo de populações humildes, isso mostra o quão grave é a corrupção e seus efeitos à população carente. Desculpa. O doutor comentou que dentro do consórcio a J. Malucelli teria aproximadamente cerca de 2% de participação. É possível mensurar quanto que a J. Malucelli teria recebido em valores nesse período também? O que se apurou até o momento foi a vantagem devida repassada pela J. Malucelli direcionada a Antônio Delfim Neto, que foi aproximadamente R$183 mil. As investigações prosseguem com relação a outros eventuais repasses. R$183 mil. Direcionados a Delfim Neto. Esses repasses das empreiteiras para os investigados, para os partidos políticos e para o Delfim Neto, eles ocorreram da mesma forma como a gente já está acostumado a ver, através de contratos fictícios, empresas de fachada? O caminho do dinheiro é parecido com o das demais operações? Sim, a tipologia de lavagem é mais ou menos aquela que nós já estamos acostumados a ver, doações eleitorais, contratos fictícios para prestação de serviço de consultoria e também repasses em espécies pela Odebrecht via setor de operações estruturadas. Até o momento não se apurou isso. Em 2017, a revista Isto É trouxe uma matéria sobre exatamente propina em Belo Monte e falou que Márcio Lobão, filho do Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energias, era o arrecadador do PMDB. O senhor tem alguma informação sobre isso? O nome dele foi mencionado? Com relação ao MDB, eu insisto em dizer que essas investigações correm no Supremo Tribunal Federal. Doutor, por quais crimes, então, o ex-ministro deve responder? As investigações estão em curso ainda. Elementos para convicção de eventual denúncia estão sendo angariados, mas até o momento se apura o crime de fraude de licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. E organização criminosa. Existiu um inquérito no STF, se não me engano, de 2016, né, aberto para investigar Belo Monte. É esse mesmo inquérito que vocês se referem? Esse inquérito continua aberto? Essa mesma investigação de 2016? Sim, as investigações de curso hoje na 13ª Vara vieram de material enviado à 13ª Vara pelo Supremo Tribunal Federal. Oi, Ana Luísa da Folha de novo. Procurador, queria saber se o senhor pode especificar um pouco melhor como foi a atuação do ex-ministro nessa questão da estruturação do consórcio. Ele utilizou a influência dele? Qual foi o papel? Segundo a investigação apurou, Delfim Neto, em conjunto com Bunlai, ajudou o governo federal a estruturar o consórcio Norte Energia, que foi formado por diversas empresas que, a rigor, não teriam capacidade para o empreendimento. Em virtude disso, em virtude dessa ajuda, que, na verdade, constituiu uma fraude ao leilão, Delfim Neto foi angariado com o direcionamento das vantagens devidas que Palocci havia pedido ao PT e ao MDB. Os pagamentos de propina foram feitos em espécie, no caso da Odebrecht, em relação às demais empresas em contratos fictícios. Um com a empresa LS, do qual é sócio o sobrinho de Antônio Delfim Neto, o senhor Luiz Apolônio, e outra, a empresa Aspen, do qual é sócio Delfim Neto, e ressalto contratos pelos quais os serviços de consultoria eram inexistentes. Aspen, o nome completo, eu posso dar uma olhada. Aspen...
Esse nome completo tem na decisão, depois a gente... É a empresa de consultoria do Delfim. Sim, as informações dão conta que Embulai ajudou na estruturação do consórcio, mas até o momento não se apurou nenhum tipo de vantagem devida ou algo do gênero direcionado a Embulai. Só complementando o nome que vocês solicitaram, a ASP Assessoria e Planejamento Econômico Limitado. Encerrando aqui agora a coletiva. Bom, neste momento, então, encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a 49ª fase da Operação Lava Jato, Operação Boa na Fortuna. Bom dia a todos.